Nós apresentamos em Lisboa, já não posso precisar bem, mas aí há umas 3 semanas atrás, apresentamos 100 mais 2 candidatos, 100 candidatos mais o candidato de Lisboa, Carlos Moedas, e o candidato a Setúbal, Fernando Negrão. Depois, há coisa de umas 2 semanas, apresentámos em Coimbra mais 50 candidatos, entre os quais o candidato à própria cidade, Concelho de Coimbra. Hoje vou apresentar mais 50 candidatos, o que vai prefazer um total de 202 candidatos. Portanto, a 23 de março, o PSD tem 202 candidatos homologados. Faltam, portanto, 30 que pertencem às regiões autónomas, Açores e da Madeira, cujos processos decorrem nas comissões políticas regionais e não na Comissão Política Nacional, pelo que ficam a faltar 76 que nós queremos resolver e homologar até ao próximo dia 31 de março. Queria sublinhar aqui um aspecto que acho que o devo fazer, embora provavelmente não serve para nada, mas gostaria de sublinhar, é que quando eu disse que as eleições deviam ser adiadas por 60 dias, estarão todos recordados que disseram que eu queria fazer isso não pelo interesse público, que é coisa que para mim não interessa na visão dessas pessoas, mas porque tinha o processo atrasado e porque não tínhamos candidatos. Pois bem, se quiserem agora, quem andou a dizer isso pode eventualmente engolir qualquer coisa em seco, porque estão aqui 202. Mais ainda, se forem ver o conjunto de notícias que têm saído sobre os candidatos do PSD versus os candidatos do PS, há meia dúzia de notícias sobre os candidatos do PS e há dezenas e dezenas e dezenas de notícias sobre os candidatos do PSD. Quem efetivamente está a marcar a agenda em termos de eleições autárquicas, não tenham dúvidas, é o PSD. Quem provavelmente estará atrasado é o PS. Meçam o número de notícias que têm feito sobre o PSD e sobre o PS para ver quem efetivamente tem o processo a andar, como sempre prometi que assim seria, a andar a um ritmo seguro, com disciplina, com rigor. Muito bem, então vamos aos 50 candidatos que hoje aqui anunciamos. Não é apresentamos, anunciamos apresentar, depois cada um se apresentará no seu conselho, quando e como muito bem entender. Isto é, anunciar aqueles que serão os nossos candidatos. Na Mialhada será o Hugo Alves Silva. Em Almodóvar será o António Sebastião. Em Barrancos será a Dalila Guerra. Em Cuba será a Clarice Mota Batista. Em Ferreira do Alentejo será o José Pereira. Em Odmira será o Arménio Simão. Em Ourique será o Gonçalo Valente. Em Serpa será o José Damião Félix. Em Faf será o Rui Novaes da Silva. Em Vila Verde será a Júlia Fernandes. Em Mirandela será o Duarte Travanca. Em Miranda do Corvo será o Paulo Silva. Em Montemor o Velho será Maria João Sobreiro. Em Penela será o Rui Cione. Em Soure será a Sónia Vidal. Em Vila Nova de Poiares será a Maria Albertina Ferreira. Em Borba será o Paulo Ferreira. Em Portel será o Albertino Malheiro. Em Vila Viçosa será o Inácio Esperança. Em Alcoutim será o Carlos Ludovico. Em Algesur será o Hélder Cabrita.
Em Lagoa, o Mário Vieira. Em Monchique, o Bruno Extremores. Em São Brás de Alportel, o Bruno Sousa Costa. Em Vila do Bispo, a Paula Freitas. Em Figueira de Castelo Rodrigo, o Carlos Condesso. No Sabugal, o Vítor Proença. Em Vila Nova de Foscoa, João Paulo Sousa. Em Figueiró dos Vinhos, Filipe Silva. Na Nazaré, Fátima Duarte. Em Vila Franca de Xira, David Pato Ferreira. Em Felgueiras, Vítor Vasconcelos. Em Lousada, Simão Ribeiro. Em Valongo, Miguel Santos. Em Coruche, Alexandre Neves. Em Ferreira do Zézer, Hugo Azevedo. Em Salvaterra de Magos, José Peixe. Em Sines, Ana Calca Figueira. Em Paredes de Coura, Venâncio Fernandes. No Carregal do Sal, Luís Fidalgo. E em Sinfãs, Bruno Rocha. Agora, a primeira capital de distrito que hoje aqui apresento, em Beja, Nuno Palma Ferro, que é licenciado e mestre no ensino da matemática, é professor do agrupamento de escolas número 1 de Beja, foi dirigente associativo e é atleta de hóquei em patins. Em Passos de Ferreira, Alexandre Costa, gestor de empresas, presidente da Junta de Freguesia de Passos de Ferreira desde 2013 e dirigente associativo também. Em Loulé, uma grande Câmara, o Rui Cristina, que é neste momento deputado pelo Algarve na Assembleia da República. É licenciado em Economia e é também licenciado em Direito e é mestre em Gestão Empresarial. Tem a particularidade de, no início da sua carreira profissional, ter trabalhado na Câmara Municipal de Loulé, à qual agora se candidata. Em Viana do Alentejo, é um ex-deputado do PSD, o António Costa da Silva, que é licenciado em Economia, vereador não executivo neste momento na Câmara Municipal de Évora, foi, como disse, deputado à Assembleia da República em 2015 e 2019 e foi, inclusive, vice-presidente da bancada parlamentar do PSD, porta-voz do PSD na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. Outra capital distrito que aqui anunciamos, são 3 hoje, Beja já foi, agora é Vila Real. Em Vila Real, Luís Tão. É licenciado em Engenharia Mecânica pela Faculdade de Engenharia do Porto, é empresário, foi presidente da direção da Associação Empresarial Nervir, foi vice-presidente da CIP até 2019, foi vice-presidente da Associação Industrial Portuguesa, AIP, também até 2019, e é ainda, hoje, vice-presidente da direção da Associação Douro Histórico. Gondomar, outra Câmara Grande, Jorge Ascensão. Jorge Ascensão é licenciado em Gestão Financeira pelo SCAP e é conhecido de todos nós porque é presidente do Conselho Executivo da CONFAP. É também presidente da Federação de Pais do próprio Conselho de Gondomar e é membro do Conselho Nacional de Educação e do Conselho Municipal de Educação de Gondomar. Vila Nova de Gaia, António Oliveira. E falta aqui um papel. Eu vou dar Gaia, tenho de dar o papel de Sintra, que não tenho aqui. Em Vila Nova de Gaia, António Oliveira. António Oliveira
como todos sabem, ficou conhecido como jogador de futebol, treinador e selecionador nacional. Em 2006, António Oliveira, portanto há 15 anos, terminou a sua atividade na área desportiva, inscreveu-se com mais de 50 anos no curso de Direito da Universidade Católica e dedicou-se à atividade empresarial. Hoje é licenciado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa, tem também o nível 1 e nível 2 do curso de Restauro e Arte da mesma Universidade Católica e como empresário profissional, que é isso que é neste momento, tem investimentos em diversos setores da atividade dentro e fora do país. Tem investido particularmente nas áreas da hotelaria e turismo e entre os principais investimentos, aqui já uma nota pessoal minha, eu destaco o Hotel A Brasileira, um edifício emblemático da Baixa do Porto, que, uma vez que eu próprio me dediquei tanto à reabilitação da Baixa, acho que foi um investimento muito importante para o Porto. Mais recentemente, iniciou investimentos na área do setor vinícola, lançando uma marca de vinhos de mesa de alta qualidade. Para lá disso, é cônsul honorário do Luxemburgo para o norte de Portugal e é conhecido também como um dos maiores colecionadores privados de pintura e escultura. Finalmente, faltam 2 para ser 50, deixei as 3 maiores câmaras para o fim, a maior já tinha apresentado que era Lisboa, portanto Gaia, Sintra e Porto. Sintra o candidato é o deputado Ricardo Batista Leite. Como todos sabem, é médico de profissão, é o coordenador científico de saúde pública do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa, é assistente convidado da nova Medical School, entre outras atividades. Dispenso-me de explicar muito mais, porquanto o Ricardo Batista Leite é hoje seguramente dos deputados mais conhecidos da Assembleia da República. Finalmente, ao Conselho do Porto, terceira capital distrito que hoje aqui apresento, o candidato é o engenheiro Vladimiro Feliz, que é engenheiro mecânico na área da gestão da produção pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, trabalhou nas OGMA e no programa Airbus AR400. Foi presidente da Fundação para a Divulgação das Tecnologias de Informação e atualmente é diretor do CEIA, Centro de Engenharia e Desenvolvimento. Como todos os presentes seguramente sabem, tem uma larga experiência autárquica. Eu é que tive o gosto de ele ter sido meu vice-presidente na Câmara Municipal do Porto, onde também foi diretor municipal dos Sistemas de Informação, foi presidente da Porto Lazer, foi administrador da Fundação Porto Social, foi presidente da Associação Porto Digital e presidente da Associação de Turismo do Porto. A par disso, foi vereador da Educação, Juventude e Inovação entre 2007 e 2009, foi durante algum tempo vereador do Ambiente e foi, durante o meu último mandato, vereador do Turismo, Inovação e Lazer. Passaram por ele grandes projetos da gestão municipal do PSD, como seja o lançamento da Carta Educativa do Porto ou o programa Porto de Futuro, que também estarão recordados, lançado nessa altura aqui no Porto, que era uma relação entre a Câmara Municipal, as escolas e as empresas. Trouxe para o Porto o Festival de Música Porto Primavera Sound, o Extreme Sailing Series, o Red Bull Air Race, em 2009, e, como todos estarão recordados, nas últimas 2 edições de 2011 e 2013 do Circuito da Boa Vista, foi ele o principal coordenador. Portanto, estão aqui 50 candidatos, estão encerradas as 4 maiores, Lisboa, Porto, Sintra e Gaia, e estão também encerradas muitas das grandes, como ainda agora há bocado fiz referência, por exemplo, a Gondomar, Capital Distrito de Vila Real e muitas outras. Era isto, pois, que eu hoje tinha para vos apresentar e agora podem fazer as perguntas todas.
Boa tarde, Dr. Rui Rio, em direto para a SIC Notícias. Eu fazia-lhe aqui uma dupla questão, se for possível. Pode. Em relação ao Porto, pergunto-lhe se esta candidatura do Vladimir Feliz é encarado como um dos maiores desafios eleitorais, não só em termos políticos, mas também em termos estratégicos, tendo precisamente em conta as legislativas. E em relação à Vila Nova de Gaia, nós, se recorrermos ao arquivo, encontramos várias declarações do Dr. Rui Rio a recusar misturas entre política e futebol. Chegou a dizer que o futebol era, acima de tudo, emoção, que a política teria de ser relacionalidade. Eu pergunto-lhe se, com esta candidatura de António Oliveira, cai por terra essa que era uma regra sua de não misturar política e futebol. Muito bem. Primeira questão. Obviamente que havia diversas hipóteses de candidato à Câmara Municipal do Porto. Como deve calcular, empenhei-me particularmente, porque o Presidente do Partido normalmente empenha-se muito em Lisboa e Porto, mas eu empenhei-me no Porto particularmente, depois de eu ter sido 12 anos Presidente da Câmara Municipal do Porto. Obviamente que ouvi muita gente e ouvi muitas opiniões. Obviamente também, porque não vou mentir, se dissesse que todas as pessoas que ouvi, e ouvi muita gente, todas disseram o mesmo nome, e o mesmo nome foi Vladimir Feliz. Não seria verdade se eu lhe dissesse isso. Agora, posso lhe dizer uma coisa que é verdade. O meu candidato é este. Isso posso lhe dizer e todos acreditarão, porque neste eu confio. Este é um homem confiável e é um homem que conhece bem a cidade do Porto, conhece bem a Câmara do Porto, é uma pessoa leal e, portanto, desde o início, esse é o meu candidato. Agora, eu não tinha que necessariamente impor o meu candidato, tinha a obrigação de ouvir um leque alargado de pessoas. Se o meu estivesse isolado e mais ninguém o quisesse, não seria o meu. Mas neste caso concreto, obviamente, também muita gente o indicou a ele. Outros indicaram outros, também é verdade. O meu é este, isso pode ter a certeza. E, portanto, se me está a perguntar se há uma responsabilidade, eu tenho responsabilidade em todos. Neste, sinto, obviamente, uma responsabilidade maior, precisamente por aquilo que estou a dizer. Não fujo às responsabilidades e tenho a certeza de uma coisa, como disse em Lisboa, aqui é a mesma coisa. O PSD não tem a obrigação de ganhar a Câmara do Porto, mas o PSD tem a obrigação de apresentar aos portuenses uma solução de um excelente Presidente de Câmara. Cabe aos portuenses escolher este ou escolher outro, mas nós cumprimos uma obrigação e podem ter a certeza absoluta, isto eu sei por experiência própria, estive lá 12 anos, que ele foi um excelente vereador e tem todas as capacidades para ser um excelente Presidente de Câmara, que eu gostaria de voltar a ver na cidade do Porto. Relativamente a Vila Nova de Gaia e ao facto de ter escolhido alguém que esteve ligado ao futebol. Bom, jogador deixou de ser em 1986, há 35 anos. Bom, treinador deixou de ser há cerca de 20 anos, em 2001, 2002. Treinador, nesse caso selecionador. E a ligação ao futebol terminou em 2006, porque depois, durante algum tempo, foi presidente do Penafiel, que é a terra de nascença dele. Portanto, há 15 anos que não tem nada a ver com o futebol. Aquilo que é a promiscuidade e o futebol e a política é quando os decisores políticos têm ligações ao futebol e vão para os lugares favorecer aquilo que são os seus clubes ou as suas associações. Acontece em muitos. Podia-me perguntar se eu concordo que o atual Presidente da Câmara do Porto esteja ele, sim, num órgão social do Futebol Clube do Porto. Ou seja, de que for, neste caso é do Porto. Não concordo. Se me perguntar se o atual Presidente da Câmara de Gaia, que também está no mesmo órgão em que está o Presidente da Câmara do Porto, se eu concordo, não concordo. Isso é que eu jamais concordava. Agora também, segundo os meus princípios, desde que vim para a política também não faço perseguição a ninguém. Alguém que esteve ligado ao futebol não fica com um estigma e é vetado e não pode vir para a vida pública. Isso é inadmissível em democracia. Portanto, estamos a falar de alguém que há 15 anos não tem nada a ver com o futebol, que depois de sair do futebol fez aquilo que não sei se alguém aqui nesta sala tinha força para fazer, que é tirar um curso superior com mais de 50 anos, e depois ainda fazer mais pós-graduações noutras áreas que não o direito, agarrar numa atividade empresarial com sucesso. Tem experiência de lidar com pessoas e gerir homens enquanto foi treinador de futebol, é verdade. Tem experiência na área empresarial de comandar grandes projetos. Tem o perfil adequado para pegar numa Câmara Municipal, neste caso na Câmara de Gaia, e fazer um excelente lugar. Não tenho dúvidas nenhumas, porque se eu tivesse dúvidas não era seguramente ele, era um outro qualquer.
Boa tarde, Dr. Rui Rio. Pedro Monteiro, em direto para a TV24. Anunciou algumas das principais câmaras, Gaia, Porto, Sintra, já tinha anunciado também o candidato do PST, Lisboa. Eu pergunto-lhe, todas estas câmaras vão ter recandidatos, ou seja, os atuais presidentes vão continuar. Eu pergunto-lhe se tem reais expectativas de poder conquistar alguma destas câmaras e, de uma forma global, a nível nacional, se espera melhorar consideravelmente os resultados do PST do ponto de vista autárquico. Em todas estas câmaras, o PSD vai, obviamente, para ganhar. É um lugar comum dizer-se, quando alguém se candidata, vai para ganhar. É um lugar comum, mas todos nós sabemos a realidade e, obviamente, que no distrito de Beja, no distrito de Évora, no distrito de Setúbal, o PSD tem muito mais dificuldades do que tem em Braga, o que tem no Porto, o que tem em Viana, o que tem em Bragança. Isso é evidente. Portanto, nestas câmaras que acabei de referir, nós vamos para ganhar e temos a expectativa de ganhar. Sabemos, no entanto, que é dificílimo eu chegar no domingo à noite das eleições e dizer ganhámos-las todas. Obviamente que isso é muito difícil, mas cada um dos candidatos, seja o Ricardo Batista Leite em Sintra contra Basílio Horta, seja o Carlos Moedas contra Fernando Medina, seja o Vladimir Feliz contra o Rui Moreira, ou seja o António Oliveira contra o Eduardo Vítor, obviamente nós vamos para ganhar. Disso eu não tenho dúvidas nenhumas. Vamos-las ganhar todas? É muito difícil, como é lógico, mas é essa a expectativa. A expectativa, no fim, é de todas elas, que são 308, nós subirmos substancialmente aquilo que até à data temos, que são 98, e, portanto, é isso. Quando me perguntam, já me perguntaram muitas vezes, o que é uma vitória? Nós todos sabemos que é muito difícil dizer o que é uma vitória, porque já dei esse exemplo muitas vezes. Uma coisa é ganhar mais 10 ou 12 ou 15 câmaras pequenas, outra coisa, por exemplo, é ganhar 3 grandes e só ganhar 1 ou 2 pequenas. Portanto, são coisas diferentes. É depois, no dia seguinte, com calma, que se avalia se podemos estar satisfeitos ou não com o resultado. E eu, com facilidade, direi que não estou satisfeito com o resultado. Isso vão ver. Também, alguns que dizem isso, também nesse dia à noite, em função do que acontecer, terão de engolir um bocadinho em seco. Como há bocado também têm de engolir quando dizem que nós não temos o processo a andar e por isso é que queríamos adiar as eleições. Queríamos e queremos. Dr. Rui Rio, disse que Vladimir Feliz é o seu candidato, mas houve um convite público, foi público, a Paulo Rangel. Esta é a última opção? Esse convite não foi público? Não. Vamos lá ver uma coisa. Convites públicos não houve nenhum. As notícias, há notícias públicas. Agora, pode ter havido convites sem ser públicos, já viu? Quer dizer, eu não chamei a comunicação social cada vez que falei com alguém para convidar para vir no jornal, não é? Bom, portanto, vem muita coisa no jornal, alguma poderá corresponder à verdade, outra não corresponde à verdade. Paulo Rangel recusou o quê, então? O Dr. Paulo Rangel, de entre as pessoas todas que eu ouvi, havia pessoas que preferiam o Dr. Paulo Rangel. Pronto. O Dr. Paulo Rangel não quis correr o risco de ser candidato à Câmara do Porto. E, portanto, não é. Mas já tive oportunidade de lhe dizer há bocado que o meu candidato é desde 2013, se pensar bem, se eu pudesse determinar, o engenheiro Vladimir Feliz. Isso não tenho dúvida. Se eu o pudesse determinar, como deve calcular, eu posso, em grande medida, ajudar a determinar, quase decidir em definitivo, nos outros anos não foi bem assim. Mas há mais figuras públicas de que está à procura? Por exemplo, Jorge Ascensão e António Oliveira são figuras conhecidas, isso traz notoriedade para o PSD poder avançar? O facto, isso vou-lhe dizer, e olhe que tenho alguma experiência disto, e vou-lhe dizer, a notoriedade pública de um candidato, a elevada notoriedade pública de um candidato, ajuda muito aí nos primeiros 60 dias de campanha. A partir dos 60 dias, quem diz 60, diz 40 ou diz 90, enfim, a partir, pelo menos do meio da campanha, deixa de contar a notoriedade pública que vem de trás e começa a contar aquilo que é a empatia do candidato com a população. Portanto, no momento do arranque, é mais fácil arrancar quem tem notoriedade pública. Isso é evidente. Passado 2, 3 meses, não é pela notoriedade pública que as pessoas votam fundamentalmente pela empatia que conseguiram, que o candidato conseguiu junto deles. Porque o candidato passa a ter notoriedade pública também no Conselho a que se candidata, porque deu-se a conhecer. Está a ver? Eu não tinha grande notoriedade pública quando ganhei o Porto a primeira vez. Como é evidente, não é?
Doutor Rio, Raquel Ribeiro, do Porto Canal, anunciou António Oliveira para a Câmara de Gaia. Pergunto-lhe, um jornal escrito avança que António Oliveira terá ao seu lado Luís Filipe Menezes como candidato à Assembleia Municipal. Confirma esta candidatura? Não, isso eu não posso confirmar, não posso nem dizer sim nem não. Isso quem vai ter de dizer isso e muitas outras coisas será, obviamente, o candidato António Oliveira e o PSD em Gaia, não é? Como é evidente. Com isto não lhe estou a dizer que não nem que sim, é que é isso mesmo. E perguntou-me o nome do Dr. Luís Filipe Menezes, pergunto mais 10 que eu respondo da mesma maneira, não é? Sim, sim. Gostava de saber a sua opinião relativamente às expectativas para Gondomar, já que o PSD, que portanto, ao longo dos anos, nos últimos anos tinha sido um partido de charneira, tem vindo autárquicas após autárquicas a perder terreno. Acha que com Jorge Ascensão o PSD vai conseguir subir? Era muito difícil ao PSD, seja o PSD de Gondomar, seja o PSD do Porto, seja o PSD Nacional, era muito difícil conseguir um candidato mais adequado que o candidato que nós aqui apresentamos e apresenta a Confap. Era muito difícil. Não vejo como é que poderíamos eventualmente encontrar outros candidatos com igual valia e com igual implantação em Gondomar. Mas é muito difícil. Portanto, nós temos em Gondomar o melhor que conseguimos ter. E que, portanto, também em Gondomar é exatamente a mesma coisa. É difícil ganhar Gondomar, nós sabemos, mas oferecemos aos gondomarenses a possibilidade de terem um excelente Presidente de Câmara. E essa é a função do partido. O partido já cumpriu aqui metade da sua função ao dar, na esmagadora maioria dos concelhos, ou encontrar e conseguir dar na esmagadora maioria dos concelhos, soluções excelentes para presidentes de Câmara, mais do que candidatos presidentes, que é isso que, em última instância, as pessoas querem ser. E, portanto, acho que isto é absolutamente inequívoco e essa é a minha tarefa, é a tarefa da Comissão Autárquica, é encontrarmos em cada concelho a melhor solução possível. Depois, cada um dos candidatos fará a sua campanha e a população escolhe livremente. Dr. Rui Rio, não ouvimos aqui o nome de Pedro Santana Lopes em nenhuma opção. Já está fora do jogo para o PSD ou ainda não? Eu penso que sim. Não pode ser nenhum não será ainda um candidato destes que falta apresentar? Pois, faltam 76, se faltam ainda não estão, mas eu diria que não será. Por vontade dele ou por vontade do PSD? Não é tanto assim, é preciso encontrar o conselho certo em que o PSD quisesse, ele também quisesse, o PSD local e o PSD nacional, ele próprio, que tivesse alguma coisa a ver com o conselho, etc, etc, etc. Não é? E não me parece que vá acontecer isso. Já deu aqui várias explicações para a escolha de Vladimir Feliz. O facto de termos ouvido dizer que seria também uma forma de tirar a maioria absoluta a Rui Moreira, não será uma meta pouco ambiciosa? O Dr. Rui Rio já disse outras palavras, eu sei, mas... Não foi a mim que me ouviu dizer isso. Nem vai ouvir o engenheiro Vladimir Feliz dizer isso, não é? Porque como é que queria que eu dissesse, eu que fui 12 anos Presidente da Câmara do Porto, chegava aqui e dizia, escolhi este porque este talvez tire a maioria absoluta. Isso não é nada. Isso não é nada. Não. Nós vamos à Câmara do Porto é para ganhar. Portanto, para eleger o Presidente da Câmara. Não é para enfraquecer o que lá está. É para o substituir. E substituir com alguém que protagoniza um projeto realmente alternativo, que é um projeto que pode confrontar o que foram os 12 anos quando eu estive na Câmara com aquilo que são os últimos 8. E aí começa por confrontar, olhar para o passado e ver a capacidade de realização. E depois projetar o futuro, porque nós não estamos a candidatar um presidente para o ser de 2002 a 2013, estamos a acrescentar alguém a partir de 2021. Mas também conta olhar para trás e ver qual a capacidade de realização de cada um. Porque esse é, digamos, a confiança que o eleitor pode ter na pessoa. Já deu provas. E este deu provas. O atual Presidente da Câmara também deu. Confrontem as provas do tempo antigo com o tempo de agora e vamos iniciar a campanha até setembro, outubro ou novembro. Vamos ver quando é que serão as eleições.